Olá, pessoal. Então, a gente volta com a avaliação. Nós vamos trabalhar, então, os 4 tipos de avaliação, segundo Donald Kirkpatrick. Essas avaliações, elas costumam cair bastante em prova. É bem interessante que a gente esteja bem antenado e saiba diferenciá-las. Quando eu falo, por exemplo, de avaliação de reação, eu estou falando de avaliar o nível de satisfação, o nível de expectativa do treinando. Normalmente, a gente faz ao final do treinamento, a gente aplica um questionário ali para procurar identificar se o treinando ficou satisfeito, se as expectativas dele foram atendidas. Muito cuidado, que o item vai trazer a ideia de que a avaliação de reação ela está avaliando a assimilação do conteúdo por parte do treinando. De jeito nenhum. O que a gente está avaliando aqui é se o treinando ficou satisfeito ou não, ok? A gente tem uma avaliação de aprendizagem ainda, né? A avaliação de aprendizagem ela é uma avaliação em que a gente agora sim vai buscar identificar se houve assimilação do conteúdo. Nós trabalhamos conhecimentos, habilidades, atitudes. O colaborador, ele realmente assimilou o que foi trabalhado em relação ao conteúdo programático? Aqui, normalmente, a gente aplica prova. Pode ser uma prova oral, uma prova prática, uma prova escrita, tá certo? Nesse momento, a gente pode fazer uma avaliação que a gente denomina formativa ou somativa. A formativa, guarda isso porque a banca costuma inverter, hein? A formativa, ela ocorre durante o treinamento. Então, a cada etapa do treinamento, eu vou aplicando uma provinha parcial. Então, a formativa durante o treinamento. A somativa, essa é feita o quê? Ao final do treinamento. É aquele provão. Terminou de fazer, fechar o conteúdo programático, a carga horária, a gente aplica uma prova mais ampla, uma prova mais robusta, né, que envolve aí todo o conteúdo. Penso da seguinte forma, você vai fazer a prova agora no dia 21 de outubro para o MPU. É isso que vai acontecer. Essa é a avaliação de aprendizagem somativa, ela é feita ao final do treinamento. Os simulados que você fez durante esse período em que você estava estudando para esse concurso, a gente considera avaliação de aprendizagem formativa, porque foi feito durante o treinamento. Beleza? Então tá aqui, essa é a avaliação de aprendizagem. A gente ainda tem a avaliação de comportamento, essa é chamada de impacto. Aqui a gente vai avaliar se o treinando transferiu o aprendizado para a prática. Em outras palavras, a gente vai avaliar se houve uma mudança de atitude, uma mudança de comportamento, porque o fato dele ter assimilado conteúdo não garante que ele vai transferir isso para a prática. Então, eu vou precisar esperar terminar o treinamento, vou lá no setor, identificar, conversar, observar, falar com a chefia para identificar se houve uma mudança de comportamento. Quando ele for avaliado também, né, a avaliação de desempenho pode me dar essa resposta se após as ações de capacitação houve mudança de atitude. A quarta avaliação é uma avaliação de resultado. Aqui a gente vai buscar resultado, como vimos, no nível organizacional, no nível ali das tarefas e operações, no nível dos recursos humanos. A gente conseguiu realmente, né, a partir de indicadores concretos, identificar mudança de comportamento e a sua colocação a serviço da organização. Realmente, a organização começou a obter resultados em razão das ações de capacitação que foram realizadas. Então, aqui nós temos uma avaliação de resultado que vai desde o nível macro-organizacional ao nível dos recursos humanos das pessoas que fazem parte da organização, tá certo? Então, quais são as avaliações? Reação, aprendizagem. A aprendizagem pode ser formativa durante, pode ser somativa ao final, avaliação de comportamento e avaliação de resultado. Além dessa avaliação, a gente tem ainda aqui Phillips, que é um outro teórico, que ele, a partir da avaliação de resultado, ele propõe a avaliação ROI, que é aquela avaliação de retorno do investimento. Aqui, normalmente, a gente trabalha baseado em indicadores financeiros. A gente vai buscar identificar a relação custo-benefício. Qual é o cuidado que eu quero que você tenha? Se a banca cita na questão Donald Kirkpatrick, as avaliações são reação, aprendizagem, comportamento e resultado, tá certo? Agora, se a questão não mencionou Donald Kirkpatrick e associa resultado com retorno do investimento, não tem problema, tá certo? Mas se ela citar o teórico na questão, a gente não fala de retorno do investimento, que retorno do investimento é um conceito que vem
de Phillips. Ele é que traz a ideia de que os resultados devem ser avaliados em termos de custo-benefício para identificar se houve retorno do investimento, ok? Além de Phillips, a gente tem ainda uma outra abordagem interessante. Deixa eu ver aqui se eu coloco aqui antes para a gente ver essas questões. É a avaliação ROI. Vamos ver essas questões, depois eu apresento a de Hamblin. Essa questão aqui, ela diz, por exemplo, assim, ó, o modelo de avaliação proposto por Donald Kirkpatrick mensura os resultados em 4 níveis: reação, aprendizado, comportamento ou transferência, né? Porque é impacto, é a transferência do aprendizado para a prática, e retorno sobre investimento, ROI. O erro está em retorno sobre investimento ROI, porque o item está citando, como eu falei para vocês, Donald Kirkpatrick, e ele não fala de ROI, ele fala de resultado, ok, pessoal? Por isso que esse item está errado. Reação está certo, aprendizado está certo, comportamento ou transferência está certo. No lugar de retorno sobre investimento, eu teria que estar falando de resultado. Uma outra questãozinha diz assim: a educação corporativa é um processo direcionado que visa capacitar o funcionário para o desenvolvimento de uma atividade ou trabalho específico, que acontece em 4 etapas: levantamento de necessidade, planejamento do programa de desenvolvimento, implementação, execução e avaliação. Veja que eu falei exatamente das etapas das ações de capacitação, que fazem parte, né, da educação corporativa. Primeiro, levantamento de necessidade, planejamento, implementação, execução e avaliação. Show de bola, o item está perfeitinho. Bom, a gente tem trilhas de aprendizagem também. As trilhas de aprendizagem é um conceito que você tem que entender como caminhos alternativos e mais flexíveis, né, oferecidos pela organização, não necessariamente formais de aprendizagem, mas que vai promover o desenvolvimento profissional, pessoal, fugindo daquele aspecto mais rígido, mais imutável do treinamento tradicional. Então, quando a gente fala de trilha de aprendizagem, é bem isso mesmo. Eu estabeleço um objetivo profissional, pessoal, e a gente pensa em quais alternativas, que vai além de um treinamento formal, que poderiam estar sendo utilizados para a aquisição do conhecimento. Essas organizações de aprendizagem, né, que investem em conhecimento, investem no capital intelectual, que fazem gestão do conhecimento, elas extrapolam a perspectiva formal. Por isso que é considerado a trilha de aprendizagem como caminhos alternativos, né, de assimilação do conhecimento, porque isso pode se dar fazendo leitura de revistas, assistindo a filmes, né, socializando o conhecimento dentro da organização, através do aprendizado informal, ok? Então, tá aqui, trilha de aprendizagem é um conceito interessante, dentro da perspectiva também das ações de educação, treinamento e desenvolvimento. Queridos, o que eu ia pontuar para vocês é o seguinte: além de Phillips, né, que fala daquela avaliação ROI, existe uma outra versão que é de Hamblin. E Hamblin, ele diz o seguinte: ele pega aquela avaliação de resultado de Kirkpatrick e divide em 2. Uma que seria uma avaliação de mudança organizacional e a outra de valor final. Essa de valor final está para a avaliação ROI de Phillips, que é uma avaliação de retorno do investimento, onde a gente vai avaliar a relação custo-benefício, tá certo? Então, se um item de prova citar também valor final ou mudança organizacional, também como avaliação, como métodos ou como alternativas de avaliação, também não vai estar errado. Então, vamos aqui só recapitular. Kirkpatrick fala de quê? Reação, aprendizado, comportamento e resultado. Phillips vai falar de ROI, retorno do investimento, ok? Relação custo-benefício. E eu tenho Hamblin, que vai estar falando de quê? Mudança organizacional e valor final. Ele compara, ele pega aquela avaliação de resultado de Kirkpatrick e divide em 2. Uma é o que eu estou denominando de mudança organizacional, ou seja, hoje houve assim uma modificação da organização após as ações de capacitação, e no caso o valor final está para avaliação ROI, retorno do investimento, relação custo-benefício, conforme Phillips também afirma. Beleza? Fechamos aqui esse bloco, eu vou voltar depois para a gente tratar de educação corporativa.